Olá! Neste vídeo, irei demonstrar como realizar as configurações de exercícios contábeis dentro do módulo de contabilidade por pool. Essa configuração é necessária para que a empresa consiga gerar as contabilizações, apurar o resultado dentro de um determinado período e também gerar demonstrações contábeis e demais relatórios. A seguir, apresentaremos o processo de cadastro de exercícios contábeis no sistema TOTUS Moda. Inicialmente, é preciso que alguns parâmetros sejam configurados para que a contabilidade por pool seja ativada no sistema. Acesse o componente ADM FM014, informe o parâmetro em contabilização pool e informe o valor 1 aqui no campinho de valor parâmetro e salve com o F3 para que o sistema entenda que a empresa vai utilizar o módulo de contabilidade por pool. Também é necessário configurar o parâmetro in contabiliza LIQ, que é responsável por definir como será a contabilização de liquidações financeiras que nós veremos nos vídeos mais à frente. Então, preencha aqui o campo valor parâmetro com o número 1 e depois salve aqui clicando no disquete ou com a tecla F3 do seu teclado. Normalmente, depois dessa configuração, é preciso fechar todo o sistema e abrir novamente, para que aí sim dê continuidade nas demais configurações. Precisamos configurar um pool contábil. O que é o pool? É um grupo empresarial. Então, se você tem um grupo com 20 empresas e 10 delas todas fazem a contabilização ali junto para fins de apuração de resultado e entrega da ECD, você pode criar o pool contábil número 1 e vincular a essas 10 empresas. Já as outras empresas, elas fazem parte de um outro grupo empresarial, aí você pode criar o pool 2, algum nome específico para esse pool, para fazer essas empresas ficarem ali agrupadas para fins de contabilização. O pool contábil é configurado no componente CTP FM001. Então, aqui, vou só cancelar essa tela. Aqui no componente CTP FM001, você vai colocar um código. Então, vou usar aqui o pool 100, por exemplo. Colocar uma descrição que identifique esse pool e você vai pressionar a tecla F3 para salvar. Pelo componente CTP-FM002, você vai definir quais empresas que pertencem a esse pool. No meu caso, como eu cadastrei o pool contábil de número 100, eu vou vincular a empresa 100, que é a empresa que eu estou logada, ao pool 100. Se tivesse outras empresas que também tivessem relacionadas a esse pool, eu colocaria o código dessas empresas aqui, vincularia o pool número 100 e salvaria. Todo pool contábil precisa de uma empresa matriz. Então, aqui no caso, como esse meu pool só tem uma empresa, eu já defini ela como matriz. Mas se você tem um pool contábil com várias empresas, sempre cada pool vai ter que ter uma empresa matriz configurada aqui. Nós precisamos acessar o componente CTP-FM003, onde nós configuramos o nosso plano de contas. Cada pool contábil pode ter o seu. Dependendo do exercício contábil, você também pode mudar o plano de contas. Aqui nós ainda não estamos vinculando as contas contábeis, que nós veremos em um outro momento. Aqui é como se fosse só a capa do plano de contas para ter um código para identificar ele. Vamos colocar aqui, por exemplo, o plano de contas 1050, que é um que eu cadastrei previamente. Nós vamos usar um código que ainda não foi utilizado. Colocaremos uma descrição para esse plano de contas. Esse campo aqui, tipo código reduzido, é porque o plano de contas, além de ele ter uma sequência para as contas, por exemplo, 1.1.01, ele tem também um código reduzido para que a empresa consiga utilizar um código mais rápido na hora de fazer cadastros para as contas contábeis, né? Esse código reduzido ele pode ser de forma manual, o que eu não recomendo muito, tá? Porque senão você sempre vai ter que ficar procurando que código reduzido ainda não foi utilizado para fazer o preenchimento no cadastro da conta. Nós temos o automático geral, que é o que normalmente é mais utilizado,
que é para os casos em que o sistema vai gerar uma sequência ali de código reduzido, independente do grupo em que essa conta pertence, se é ativo, passivo e tudo mais. E a gente tem o automático por grupo, que cada grupo vai ter uma sequência de código reduzido. Essa sequência de último nível refere a como será gerado o último nível da conta contábil. Então vamos pensar em uma conta aí de ativo, que o código dela é 1.1.1.01.01.00001. Esse último nível, eu posso gerar ele de forma automática, ou se essa conta contábil foi gerada a partir de um cadastro de pessoa, por exemplo, eu posso fazer com que esse último nível leve o mesmo código do cadastro de pessoa. Então, isso aqui é usado muito em processos de criação de contas contábeis de forma automática, que nós também veremos mais lá para frente. No meu caso aqui, eu deixei como automático, só para fins de demonstração. Depois que nós temos essas configurações aqui, nós podemos iniciar o cadastro do exercício contábil. Esse cadastro é feito pelo componente CTP-FM004. E por que que nós passamos pelos outros componentes primeiro? Porque para eu cadastrar um exercício contábil, eu preciso ter um pool, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o pool de número 100. O exercício contábil, normalmente a gente utiliza o ano a que aquele exercício se refere. Vou cadastrar aqui, por exemplo, o exercício de 2024. O campo de período é qual que é o período do ano que compreende esse exercício. Normalmente aqui vai ser dia 1 do 1 daquele determinado ano até o dia 31 do 12 daquele mesmo ano que compreende esse exercício aqui. Nós vamos colocar o código daquele plano de contas que nós cadastramos previamente. No meu exemplo, eu vou utilizar o 1050. Saldo padrão é um tipo de saldo da contabilidade. Saldo é onde vão ficar armazenadas as movimentações que acontecerem ao longo daquele ano. A gente pode dar um duplo clique, vai colocar um código de saldo que ainda não foi utilizado, uma descrição e vai salvar. E para carregar esse código na tela anterior, é só dar um duplo clique que ele vai trazer aqui. Essa opção aqui de agrupar lançamento origem é para os casos em que a empresa tem alguns tipos de contabilização e ao invés de ter vários lançamentos simples ali para a mesma conta, ele já agrupa, trazendo tudo em uma linha só. Nesse momento eu não vou configurar, mas a qualquer momento a empresa pode vir aqui e marcar quais módulos vão ou não vão ter algum tipo de agrupamento. A opção Contabiliza por centro de custo é quando a empresa utiliza vários centros de custos diferentes na contabilização. Lá dentro da instrução contábil que nós veremos mais para frente, a empresa pode utilizar vários centros de custo, mas tem também que configurar aqui um centro de custo padrão, porque se na instrução contábil não tiver especificado qual centro de custo será utilizada, o sistema sempre vai colocar aqui o centro de custo padrão que foi digitado neste campo. Se a empresa não quer utilizar a contabilização por centro de custo, só deixar esse campinho desmarcado. Em seguida, temos aqui o campo de regime tributário, que é utilizado para a empresa configurar qual tipo de regime. Vou colocar aqui no meu exemplo lucro real anual, mas a sua empresa vai fazendo a configuração aí conforme for necessário. Esse campinho aqui, ó, tipo balanço patrimonial na ECD, normalmente ele é utilizado quando é acionada aqui a opção de lucro presumido, tá? Por quê? Quando a empresa é do lucro presumido, normalmente a apuração é trimestral, mas para fins de geração da ECD, pode ser que a empresa tenha que gerar o balanço patrimonial anual ou um balanço por trimestre. Então, é esse campinho aqui que vai definir de que forma que a empresa vai gerar esse balanço na ECD. Em seguida, nós temos aqui o campo tipo de sinal, que é a forma que a empresa prefere visualizar se o lançamento é a débito ou a crédito, tanto no lançamento contábil em si, quanto nos relatórios, como balancete, enfim, qualquer outro. Então, vou usar essa opção. Número automático de lote é para definir se a empresa contabiliza ali por lote, como que vai ser gerado esse lote contábil. Então, se é geral, por exemplo, vai lote 1, 2 ou 3, ou se pela origem. Então, cada tipo de origem de contabilização, né, porque nós temos várias formas de contabilizar. Documento fiscal, liquidação financeira, conta corrente, cada módulo do sistema é uma origem. Esse tipo de contabilização abatimento é porque lá dentro do módulo financeiro, a empresa pode contabilizar algum abatimento, seja de fatura, seja de duplicata, pela liquidação que é gerada
ou direto no pagamento do título. Isso aqui nós veremos mais para frente também. Então aqui eu vou deixar qualquer um e vou salvar. A partir do momento que eu salvei, eu cadastrei um exercício contábil. Futuramente, a empresa pode fazer a utilização desse campinho de data de fechamento. Vamos supor que aqui no período de 2024, vocês já fizeram toda a contabilização do mês 1 e não querem que nenhum usuário mais faça qualquer lançamento que vai interferir no que já está contabilizado no mês 1. Então, a partir do momento que vocês configuram aqui, por exemplo, 31 de 1 de 2024, qualquer modificação que a pessoa tentar fazer dentro do módulo de contabilidade será bloqueada dessa data para trás. Normalmente a gente deixa em branco esse campo, é só realmente se acontecer de precisarem bloquear alguma manutenção. Também dá para configurar essa data de fechamento contábil por usuário, então você pode definir o usuário X não pode fazer nenhuma modificação dentro do meu módulo de contabilidade de uma determinada data para trás. Então, a empresa vai utilizando ali de acordo com o que achar melhor. Esse que é o processo de cadastro de exercício contábil. Lembra aquela tela que estava abrindo para a gente quando a gente tentava entrar em qualquer telinha da contabilidade por pool? Estava abrindo esse CTPFP 002. Por quê? Porque quando você vai entrar, seja na tela de contabilização, seja em relatórios contábeis, o sistema precisa saber qual exercício contábil que você quer consultar, porque eu posso querer consultar movimentações de 2024, 2025, 2023, então é aqui nessa tela, no CTPFP 002, que a gente define isso. Depois que a gente definir, ele não vai ficar toda hora abrindo ela conforme a gente vai entrando nas telas. Normalmente, só na primeira vez ali que a gente logou no sistema naquele dia. Então, vou colocar aqui, por exemplo, exercício de 2025, vou dar um tab, ele já vai carregar aqui o exercício com o plano de contas que eu configurei naquele exercício e vou confirmar. Vou colocar aqui algum componente, CTP FC003, que é o componente de balancete. Vocês vão ver que vai abrir o exercício de 2025 para eu fazer as consultas naquele determinado período. Se eu não quero abrir o exercício de 2025 e sim o de 2024, que a gente acabou de configurar, eu posso voltar no CTPFP 002, colocar o exercício de 2024, confirmar que ao entrar em qualquer outro componente relacionado ao módulo de contabilidade por pool, ele passará a abrir aquele exercício. Ó. Viram que eu entrei em uma outra tela agora, ó, que é uma consulta de lançamentos contábeis. Ele abriu agora o exercício de 2024. Se eu abrir aqui o balancete, também vai abrir o exercício de 2024, porque eu configurei no CTPFP 002. Inclusive, o que eu posso fazer? Eu posso deixar o componente CTPFP 002 aqui configurado com a opção gravar. Assim, na hora que eu entrar no sistema, sempre o sistema já vai saber que eu quero sempre entrar no exercício de 2025, né? E a qualquer momento eu posso vir aqui e alterar para outro exercício contábil também. Não tem problema nenhum. Então, eu costumo utilizar a opção de confirmar. Quando eu quero, agora que eu loguei no sistema, eu quero consultar um outro exercício contábil e eu quero que abra ele. Já quando eu quero deixar alguma coisa mais fixa, eu coloco o exercício contábil aqui e coloco a opção de gravar. Neste vídeo, nós vimos como configurar exercícios contábeis dentro do módulo de contabilidade por pool. Te vejo nas próximas aulas.